Bom, gente, na aula passada nós falamos sobre os líquidos corporais, que foi o líquido intracelular e o líquido extracelular. No caso do líquido intracelular, ele é muito fácil de entender, porque ele está dentro da célula. E o extracelular, nós podemos dizer que ele tem três compartimentos. O compartimento vascular, que é esse aqui onde está o plasma, o intersticial e o transcelular. No interior dos vasos do sangue, o tecido é muito importante. Então, o sangue, que está aqui no compartimento vascular, ele transporta hormônios, anticorpos, transporta calor e ele possui duas frações, a fração líquida e a fração celular. A fração líquida é o plasma, né? Mas também nós temos as proteínas que estão dentro que compõem o sangue. Elas são muito importantes, porque são elas que fazem esses transportes, né, de oxigênio, de coagulação, né, são essenciais. E o líquido, a fração celular, nós podemos ver que são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. No caso, também são chamados de trombócitos, né? Eles são as frações celular. Os glóbulos vermelhos, eles são os eritrócitos, né? Que também são chamados de hemácias, e os glóbulos brancos são os leucócitos, que são células de defesa. Os trombócitos é a mesma coisa que os plaquetas, mas não são células, elas já foram células. Então, as plaquetas, elas não são células. A função primordial dos eritrócitos é o transporte de oxigênio, além de transportar também CO2, mas o principal é o transporte de oxigênio. E esse transporte, ele tem, no caso das hemácias aqui, dos eritrócitos, ele tem, lá existem milhões de hemoglobina, né, que faz o transporte de oxigênio. E essas hemoglobinas têm um sítio de ligação. Então, a cada molécula de hemoglobina, nós temos 4 sítios de ligações de moléculas de oxigênio. Então, quanto mais hemoglobina o sangue tem, mais vermelho ele será, né? O sangue arterial ele é mais avermelhado, né, porque carrega muito oxigênio. E o sangue venoso ele é mais arroxeado, porque ele carrega mais CO2. E temos também, quando a hemoglobina ela está com os 4 sítios de ligação, no caso aqui, né, ele tem o sítio M de ligação ligado, os 4, nós dizemos que ela está saturada. Então, todos os 4 sítios de ligação estão conectados, estão saturados. Se ela não tem os 4 sítios de ligação, ela está insaturada, né? Então, quando a hemoglobina, ela transporta oxigênio e CO2 ao mesmo tempo, porém os sítios de ligação são diferentes, então eles não se competem entre si. O sítio de ligação da hemoglobina é um e o sítio de CO2 é outros. Os leucócitos, eles dividem em 2 grandes grupos, os agranulócitos e os granulócitos. Os agranulócitos são os linfócitos, os monócitos, e os granulócitos são eosinófilos, os basófilos e os neutrófilos. A função primordial dos leucócitos é o sistema de defesa, então ele vai defender o nosso organismo. A principal produção de células de defesa, né, são as células troncos, na medula óssea. Então, por exemplo, aqui essa medula óssea vai produzir glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas também serão produzidas. O que não vai ser produzido lá são os linfócitos, porque ele é produzido no fígado, né, e no baço, por exemplo, ele não é produzido na medula óssea.
As células tronco se diferenciam e são chamadas de mioblastos. Então, elas são células que elas são mioblastos, vão se diferenciar em eritrócitos, eosinófilos, né? Então, é aqui que serão produzidas. Foi dado também um exemplo de uma pessoa com leucemia, né? O que é leucemia? Leucemia é um problema na medula óssea, né? Então, ali na produção da medula é feito de uma forma errada. Então, as células são totalmente prejudiciais à saúde. E como que é feito esse transplante de medula óssea? É retirado o sangue aqui da pessoa, né, ou do animal, e é colocado dentro da medula óssea, né, do paciente que está com a leucemia. E aí essas células, no caso são células boas, né, elas vão ativar e vai produzir novas células para esse organismo. Então ele vai melhorar a condição de vida da pessoa até curar. Algumas características dos leucócitos. Os leucócitos, eles são células de defesa. Então, ele tem a característica de fagocitar. Então, aqui no caso está até um exemplo. Ele vai pegar no caso aqui pode ser uma bactéria, né? Ele vai pegar essa bactéria para poder destruir. E a diapedese é a passagem de leucócitos para outra área. Então, os leucócitos eles saem do vaso sanguíneo aqui e vai para os tecidos. E vai para os tecidos com o objetivo de proteger o organismo. Então, aqui ele não fica só no vaso sanguíneo. Na verdade, a quantidade de leucócitos no vaso sanguíneo é até menor do que nos tecidos. Então, essa passagem chama de diapedese. Foi falado também da bilirrubina. O que é essa bilirrubina? Ela é uma coloração amarelada do plasma. Ela é fabricada, né, ela é produzida pela degradação da hemoglobina. Então, essa bilirrubina ela é muito tóxica para o organismo. E a forma de eliminar essa bilirrubina é através das fezes, né? Uma das formas. Então, o que acontece? Essa bilirrubina degradada vai para o fígado, lá é feito uma conjugação lá no fígado e aí forma-se a bile, que é eliminada no intestino. Então, essa dá uma coloração amarronzada, né, amarelada nas fezes, é devido à bilirrubina. Então, ela sai aqui sai do plasma, vai para o fígado, depois forma a bile e vai para o intestino. Foi falado sobre as mucosas também. Nós temos a mucosa pálida, é uma mucosa que a pessoa, por exemplo, quando está com anemia, ela fica com poucos eritrócitos, né? Falta de ferro, falta de hemoglobina, então a mucosa fica pálida. E isso é fácil de identificar algum problema no animal. Então, quando a gente está com suspeita de alguma anemia, é feita essa identificação. E por que o animal, quando ele está, por exemplo, anêmico, ele tem um ataque cardíaco? Porque lá falta oxigênio no coração, o coração vai bater com mais rapidez, né? Com o objetivo de enviar mais sangue para o pulmão, para poder captar mais oxigênio, senão o animal pode morrer. Então, por isso que tem esses batimentos mais acelerados aí. Quando o animal para de respirar, ele fica com a mucosa, no caso, arroxeada, que chama mucosa cianótica, cor azul arroxeada. Por que fica desta forma? Porque ali a falta de oxigênio vai deixar as mucosas roxeadas, né? A diminuição da troca, da hematose, vai ocorrer isso. Temos também a mucosa amarelada, né? É quando a mucosa
nós temos um problema. Pode ser pré-hepática, no caso aqui, pode ser pós-hepática, né? E no caso da pré-hepática, é um excesso de bilirrubina. Então, se o plasma tem muita degradação lá no plasma das hemoglobinas e tem um excesso de bilirrubina, nós vamos ter um problema de mucosa amarelada, mas devido ao excesso da bilirrubina. No caso do pós-hepático, no caso aqui, ó, do pós-hepático, o problema não é no fígado, o problema é lá no intestino. Por quê? Porque o fígado faz a função dele normalmente, manda para o intestino, só que o intestino não consegue eliminar essa bilirrubina. Então ele fica com icterícia também, né, com as mucosas amarelas, por causa desse problema do fígado. E nós temos também, quando é problema no fígado, no caso a icterícia no fígado, aí já é problema hepático mesmo. Nós temos também a mucosa palatina. Essa mucosa palatina, nós estamos vendo aí do gato, aqui está bem amarelado, né? É fácil de identificar quando o animal está com essa mucosa amarelada, né? Está com excesso de bilirrubina, está com algum problema, está com alguma patogenia aí. A mucosa hiperêmica é uma mucosa que está bem avermelhada, né? Então, porque tem excesso de sangue aqui, é uma maior vascularização, fluxo sanguíneo, né? Isso significa que tem alguma infecção. Quando há um grande fluxo sanguíneo em determinada área, ali vão vir, né, várias células de defesa para proteger o organismo. Então, significa que o organismo naquele local, ou em outros locais também, mas ali está evidenciando, ele tem um problema de infeccioso.